Bom, boa tarde, pessoal. Eu sei que vocês já ouviram falar um pouco do LIGO hoje, mas eu vou insistir em falar um pouco mais para vocês. Então, começando, o que é exatamente uma onda gravitacional, certo? A onda gravitacional ela vai ser uma perturbação no espaço-tempo, certo? No tecido do espaço-tempo, que vai se propagar na velocidade da luz. Aí você pode se perguntar, por que eu preciso detectar uma onda gravitacional? Bom, todas as outras informações que a gente tem, informações cósmicas, radiações, elas são completamente diferentes das ondas gravitacionais. Se você pensa em radiação eletromagnética, é uma coisa que pode ser refletida, refratada. As ondas gravitacionais elas funcionam um pouco diferente, então é uma gama totalmente nova de informações que a gente está recebendo. Além disso, o LIGO em si, certo? Ele é meio que cego, ele não mira em nenhum lugar do cosmos e fala, quero receber informação dali. A gente vai recebendo informação e, com isso, a gente vai, certo, analisando esses dados. Então, é uma maneira totalmente nova da gente se comunicar com o cosmos, por assim dizer. E como disse o ilustre Carl Sagan, we are a way for the cosmos to know itself. Ou, a gente é um jeito do cosmos conhecer a si mesmo. Então, se a gente tem uma nova maneira de conhecer o cosmos, de falar sobre o cosmos, por que não detectar, certo? Então, falando um pouco das características das ondas gravitacionais, certo? A primeira característica importante é o movimento diferencial que elas apresentam. O que é movimento diferencial? Significa que elas se propagam esticando e comprimindo em direções opostas, certo? Perpendicularmente, o espaço. Então, se você olhar nesse GIF aí, que ele está um pouco lento, ela vai como se fosse um elástico, certo? Você estica e depois você comprime. Além disso, é importante a gente ressaltar que as perturbações causadas pelas ondas gravitacionais são muito pequenas. Esse nosso H, que a gente definiu aí, é basicamente a distorção que ela causa. A distorção causada, que é esse ΔL, certo? Que é a mudança de comprimento pelo comprimento do corpo que a gente está examinando, é de 10 a menos 21. Comparativamente, é como se a gente tentasse medir a distância daqui até Alpha Centauri e detectar uma mudança no comprimento desse espaço que fosse da espessura de um fio de cabelo. Então, a gente sabe que é uma coisa bem difícil da gente detectar. E daí vem a menção, a tentativa do Joseph Weber, que já foi mencionada, com aqueles cilindros metálicos enormes, tentando detectar as ondas gravitacionais. A questão é que o Joseph Weber foi um pouco otimista em quanto essas ondas gravitacionais iam distorcer o espaço-tempo, certo? E, no final, o que ele acabou detectando não poderia ser diferenciado de uma onda gravitacional ou um movimento molecular dentro do nosso próprio cilindro metálico ou alguma perturbação externa, certo? Então, por ter sido um pouco otimista em relação a quão facilmente você pode detectar essa onda gravitacional, infelizmente, esse experimento não deu certo. Agora, se a gente for olhar para o LIGO, que é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ele funciona a partir de um princípio que é básico, certo? É um princípio óptico básico, que é a interferometria laser, é a interferência de um feixe luminoso com outro feixe luminoso. Basicamente, o alinhamento dos feixes ele vai determinar um padrão de interferência. Se o pico coincide com o vale, vai ter uma interferência destrutiva, ou se os picos se coincidem, vai ter uma interferência construtiva, e assim por diante. Então, a variação desse alinhamento vai gerar um padrão de interferência que vai indicar alguma coisa para a gente. No LIGO, assim, tipicamente, o que acontece é uma interferência destrutiva dos feixes de luz que vem dos braços. Então, o nosso fotossensor ele não recebe nada. Só que, digamos que alguma coisa alterasse o caminho que esses feixes de luz estão percorrendo, uma onda gravitacional, que esticasse e comprimisse esse espaço. Então, esse alinhamento seria desfeito. E, no caso, agora a gente teria uma interferência construtiva, a gente conseguiria detectar um feixe de luz, certo? Um piscar de luz que ia apontar que alguma coisa ali deformou os nossos braços do LIGO. Então, está aí uma imagem das interferências construtiva e destrutiva, certo? Que são princípios básicos da ótica. Só que a gente vai ver como que o LIGO desenvolveu isso com coisas muito impressionantes. Bom, então, vamos pensar em alguns dos desafios. Retomando, perturbações muito pequenas, que vão distorcer aquele nosso sistema de 10 a menos 21,
o comprimento daquele sistema, certo? Pensando nisso, quando a gente pensa no tipo de feixe que a gente tem que usar, no tipo de laser que a gente tem que usar, bom, primeiro tem que ser um único comprimento de onda, certo? Porque se a gente estiver medindo um espaço com uma régua, e a nossa régua constantemente fica mudando de comprimento, a nossa definição de 1 centímetro fica mudando, então eu não consigo medir aquilo que eu estou tentando medir, certo? Eu preciso que o comprimento de onda do meu laser seja único e que ele não varie. Além disso, como que algo que é da ordem de 10 a menos 6, que é a ordem do comprimento de onda do laser do LIGO, pode medir alguma coisa da ordem de 10 a menos 18, que é aquela distorção causada nos braços do LIGO. A gente vai entender isso aí um pouco melhor. E esse laser ele precisaria ser muito potente para a gente ter alguma sensibilidade razoável no nosso sensor que conseguisse denunciar que alguma onda gravitacional passou por ali. Teoricamente, essa potência precisaria de ser de 750 kW. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um laser de 750 kW. Então, o nosso desafio aqui é usar um laser de 750 kW que não tenha 750 kW. A gente vai ter que fazer algum milagre da engenharia para a gente conseguir uma potência de laser que seja suficiente para a gente ter uma sensibilidade razoável no nosso detector, certo? Outra coisa é o tamanho. Lembra que a gente falou que as perturbações são pequenas? Se eu fosse detectar somente baseado no tamanho, o braço do LIGO precisaria ter 1.200 quilômetros para eu conseguir algum feixe que me denunciasse a passagem de uma onda gravitacional. Só que, infelizmente, tem alguns empecilhos no caminho, tipo a curvatura da Terra, ou construir 1.200 quilômetros de um braço de concreto enorme. Então, a gente também vai ter que ver alguma maneira de fazer nosso laser percorrer 1.200 quilômetros sem fazer ele percorrer 1.200 quilômetros dentro de um braço de 4 quilômetros. Bom, outra coisa são os barulhos, são todas as perturbações que estão dentro do nosso braço. Se a gente pensar que tem moléculas de ar ali dentro, qualquer uma dessas moléculas, quando o feixe passar por ela, vai poder refletir, refratar o nosso laser, e aí todas as nossas medições não vão ser válidas, certo? Outra coisa é a poeira. Se um grãozinho de poeira gruda num dos espelhos caríssimos do LIGO e o laser atinge ele, a poeira vai ser torrada, certo? Mas o espelho também. E aí a gente acabou de perder o nosso espelho extremamente caro e extremamente bom que a gente precisava para fazer nossas medições. Além disso, tem os barulhos externos, certo? Todas as coisas que acontecem ao redor do LIGO que podem interferir nas nossas medições, que a gente também precisa eliminar para a gente conseguir realmente falar se a gente obteve a medição de uma onda gravitacional passando ou não. Então, a partir daí, vamos começar com alguns princípios básicos, certo? Primeiramente, a gente vai analisar o comportamento de um laser quando ele passa por um espelho, para depois a gente entender melhor como é que isso funciona dentro do sistema construído no LIGO. Bom, a gente vai definir o campo elétrico desse nosso feixe, que ele vai se comportar como uma senoide. Então, a gente tem essa definição aqui para o nosso campo elétrico. Aí, a gente sabe que esse nosso φ é a fase da onda, e a gente também sabe que a gente pode definir a fase da onda por essa equação, certo? Com todas essas outras variáveis, frequência angular, tempo, número de onda. Aí o número de onda está relacionado ao comprimento de onda, certo? E o espaço. Então, a gente substitui lá na nossa primeira equação, e a gente obtém o campo elétrico do nosso feixe, que se comporta como uma senoide, certo? Agora, vamos ver como é que ele interage com um espelho. Bom, a gente tem nosso espelho, a gente tem o nosso feixe de input, ou seja, o feixe que incide sobre o espelho, primeiramente. Temos aquele feixe que é refletido do espelho, e aquilo que também é transmitido, certo? Porque o nosso espelho não vai ser perfeito, ele vai transmitir parte daquele feixe para o outro lado. Bom, a gente atribui um coeficiente de reflexão para o nosso espelho e um coeficiente de transmissão para o nosso espelho, ou seja, quanto que ele vai transmitir daquele feixe e quanto que ele vai conseguir refletir. Bom, o nosso feixe refletido, então, ele vai estar em função daquele coeficiente de reflexão, certo? E do nosso feixe de input. E o feixe transmitido também em função do feixe de input, mas agora com o coeficiente de transmissão do nosso espelho, certo? Bom, agora a gente entra na parte do interferômetro de Michelson, que é a estrutura básica do LIGO, certo? Bom, esse é mais ou menos o esquema do interferômetro de Michelson. Nós temos um feixe de input que ele vai bater nesse que a gente chama de divisor de feixes. Esse divisor de feixes ele distribui 50% para cada braço do feixe, ou seja, ele transmite 50% do feixe, ele vai refletir 50% do feixe. E a gente também tem a parte que enfim,
a parte do transmitido de acordo com a interferência, mas a gente vai ver isso melhor. Bom, então a gente observa que os braços, eles também são de mesmo comprimento no nosso interferômetro Michelson, que é exatamente o que acontece no LIGO, certo? 4 quilômetros para cada um dos nossos braços. Bom, a gente pode mudar a situação, certo? Que a gente viu aqui que aquele nosso feixe transmitido é nulo, não tinha nada atingindo o nosso fotodetector. Se a gente mudar os comprimentos dos braços, se a gente ficar mexendo com os comprimentos dos braços, a gente vê que uma hora a gente consegue pegar um feixe transmitido que vai atingir o nosso fotodetector. Vai ter alguma coisa que vai atingir o nosso fotodetector, certo? A partir daí, a gente vai atribuir os nossos coeficientes de reflexão para o nosso divisor de feixes, certo? E a gente vai determinar as equações dos campos elétricos para cada um dos nossos feixes, o feixe que vai para o braço X, braço Y, o refletido e o transmitido, certo? Que vai ser resultado daquela interferência entre os feixes que vão passar do braço X e do braço Y. Bom, considerando aquilo que a gente falou, que é aquele divisor de feixes é 50-50, certo? Ele transmite 50 e ele reflete 50, a gente vai conseguir mexer um pouco naquelas nossas equações que a gente fez antes dos nossos campos elétricos de cada um dos feixes. No caso, a gente, então, também vai fazer uma troca de bases. Até o momento, a gente estava trabalhando com o comprimento de cada um dos nossos braços, X e Y. Mas a gente vai meio que fazer um truque e a gente vai usar uma base partilhada, a base partilhada comum e a base partilhada diferencial para a gente conseguir meio que deixar essas equações meio parecidas. E a gente vai poder mexer com elas e ver como que movimentação vai afetar aquele feixe transmitido, certo? Então, a gente obtém, assim, o coeficiente de reflexão de Michelson, que ele vai se referir ao coeficiente de reflexão daquele último feixe aquele último feixe refletido que a gente viu no nosso esquema. E a gente também pode fazer a mesma coisa para o coeficiente de transmissão de Michelson, efetuando os mesmos procedimentos, certo? Falando agora do campo elétrico do feixe transmitido. E a gente vai ter esses dois dados que vão ser importantes para a gente determinar como que esse sistema vai reagir a uma mudança de comprimento dos braços, certo? Bom, então, se a gente aplicar um movimento comum, que basicamente é a gente esticar os dois braços do mesmo comprimento, ou comprimir eles do mesmo comprimento, a gente vê que dentro do nosso sistema tem até umas mudanças de fase da onda, certo? Mas nada atinge o nosso fotodetector no final. Aquele feixe transmitido continua sendo nulo. Agora, se a gente aplica movimento diferencial, ou seja, se enquanto a gente estica um braço, a gente comprime o outro, e enquanto a gente comprime um braço, a gente estica o outro, a gente vê que agora o nosso feixe transmitido ele tem, sim, algum valor. O campo elétrico dele não é mais nulo, tem alguma coisa atingindo os nossos fotodetectores. E o que as ondas gravitacionais causam? Movimento diferencial. Se a gente olhar naquele desenho que a gente viu, daquele elástico comprimindo e depois esticando, se a gente pensar que aqueles são os dois braços do nosso interferômetro, é como se eles estivessem fazendo aquilo, comprimindo, esticando, comprimindo, esticando. Então, o interferômetro de Michelson, em si, a estrutura dele é sensível às mudanças causadas por uma onda gravitacional. Ótimo. A gente tem um sistema que é sensível ao exato movimento causado pelas ondas que eu estou tentando medir. Mas, se a gente pensar naqueles valores da distorção de 10 a menos 21, se a gente pensar no quanto que a gente precisa que aqueles braços tenham diferença de comprimento para a gente conseguir detectar uma franja clara, no comprimento do braço do LIGO e no comprimento de onda do laser utilizado, a gente obtém que a nossa distorção que a gente conseguiria detectar é de 10 a menos 10. Isso é 11 ordens de magnitude maior do que a gente precisava. Então, a gente precisa arranjar algum jeito de melhorar a sensibilidade do nosso interferômetro de Michelson, que já reage às nossas mudanças no comprimento do jeito que a gente quer, mas não com a sensibilidade que a gente quer ainda, certo? Para a gente poder detectar as ondas gravitacionais que passam aqui pela Terra. É aí que entra o interferômetro de Fabry-Perot, ou cavidade de Fabry-Perot. Basicamente, são colocados esses dois espelhos, certo, que vão formar uma cavidade de um certo comprimento. Vai ter um feixe incidente, que ele vai ser tanto refletido quanto transmitido. E no outro espelho, esse feixe que foi transmitido vai ser tanto refletido quanto transmitido. A gente quer saber, dentro dessa cavidade de Fabry-Perot, quanto que a gente conseguiu ganhar de potência do nosso laser
para a gente aumentar a acessibilidade do nosso detector, certo? Porque a gente não pode ter um laser de 750 kW, então eu preciso alcançar uma potência de 750 kW sem ter um laser de 750 kW, e é exatamente isso que o nosso interferômetro de Fabry-Pérot vai fazer. Bom, esse nosso ganho é o que a gente chama, né, que vai acontecer dentro da cavidade, é a razão entre o campo elétrico do nosso feixe que vai para a direita e o campo elétrico do feixe de input, do feixe incidente, primariamente incidente, certo? Bom, o feixe indo para a direita da cavidade, ele é composto, na verdade, por uma série infinita de outros feixes. Porque o que acontece? Dentro da minha cavidade, o meu feixe ele vai ser transmitido, certo, pelo primeiro espelho. Aí ele reflete no segundo. Aí ele reflete também no primeiro de novo. Aí ele reflete no segundo. Então, ele vai ser formado por uma infinidade de feixes que vão ficar ali se interferindo de alguma maneira, que a gente tem que estudar qual que é a maneira que vai caber para a gente. E isso vai nos dar alguns dados matemáticos, certo? A gente pode falar desses feixes nos termos dessas equações. E se a gente for dar uma olhada, essa estrutura é parecida com uma coisa que a gente conhece, certo? Que é uma série geométrica. Então, ao invés da gente lidar com essa infinidade de feixes, e feixe, que vão refletindo e transmitindo, o que a gente faz? A gente pega essa fórmula, que é parecida com a nossa série geométrica, e a gente transforma na série geométrica. Se a gente for olhar para isso, esse campo elétrico da cavidade, esse campo elétrico do feixe que está na cavidade, que está indo para a direita, em função do feixe inicial, certo? A gente sabe agora o ganho ocorrido na cavidade. É só a gente passar o feixe de input por baixo e a gente tem o exato termo que fala para a gente quanto que a gente está ganhando de potência, ou como que os campos elétricos estão se superpondo dentro da nossa cavidade de Fabry-Pérot, certo? Bom, o que é a ressonância, que é um conceito que a gente vai abordar dentro da cavidade de Fabry-Pérot? É quando a potência dentro da cavidade que a gente obtém é máxima, por causa da interferência construtiva entre os feixes. Agora, a gente tem que ver em qual condição que isso acontece, certo? Para a gente poder emular isso no nosso sistema e obter a máxima potência que a gente consegue para aumentar a sensibilidade do nosso detector. Bom, a gente obteve aquela equação para nosso feixe que está indo para a direita dentro da cavidade. Se a gente for analisar, essa equação ela vai depender da reflexividade dos espelhos, ou seja, daqueles coeficientes de reflexividade, e do comprimento da cavidade, certo? Essas são as dependências dessa nossa equação. Se a gente colocar os coeficientes de reflexão dos espelhos muito próximos a 1, ou seja, são espelhos quase perfeitos, eles quase não transmitem nada, e o nosso fasor, que é aquele E elevado a IK, igual a 1 também, a gente vai obter que o denominador ele vai se tornar muito pequeno, certo? Quando a gente coloca todo aquele segundo termo ali igual a 1, aquele denominador ele vai tender a zero, o que significa que o nosso ganho tende ao infinito, certo? Ele tende a uma coisa muito grande. Então, a gente sabe que a ressonância ela vai ocorrer quando o comprimento da cavidade é múltiplo da metade do comprimento da onda, a partir daquela equação ali, quando a gente determinou que o nosso fasor também vai ser igual a 1, certo? Para a gente poder obter o máximo ganho dentro da nossa cavidade. Bom, aí a gente também pega o nosso termo, certo? A gente desenvolve uma equação para aquele feixe que é refletido, certo? Não o que é transmitido para dentro da cavidade, mas aquele feixe que é refletido, e a gente também obtém o coeficiente de reflexão dentro da cavidade, certo? Quanto daquela luz que vai ser refletida. E esse coeficiente é chamado de reflexão de cavidade complexa, e a partir daí a gente entende que o feixe refletido ele vai ser nulo quando a gente tiver ressonância dentro da nossa cavidade de Fabry-Pérot. Bom, agora a gente quer saber, a gente obteve um monte de equações, mas para que a gente obteve tudo isso? A gente quer saber a sensibilidade do coeficiente de reflexão, ou seja, quanto do meu feixe vai sair para fora da nossa cavidade de Fabry-Pérot, em relação ao comprimento dessa, certo? Se eu variar o comprimento, conforme esse comprimento varia, como que esse coeficiente de reflexão também vai variar, certo? Novamente, mencionando variação de comprimento, que é exatamente o que a nossa onda gravitacional vai causar. Bom, então a gente deriva, certo? E a gente vai assumir que o sistema está em ressonância. E a gente obtém a seguinte expressão para a nossa derivada, para a nossa sensibilidade do coeficiente de reflexão em relação ao comprimento. E é importante ressaltar que
esse resultado é puramente imaginário, certo? Tem um i na frente ali, tudo que está ali é imaginário, que isso vai ser importante para o resto da nossa discussão. E a gente vê aí que o interferômetro de Fabry-Pérot é extremamente sensível a mudanças no comprimento. Por quê? Se você olhar o denominador da nossa equaçãozinha, a gente vê que não só agora a gente tem 1 menos duas coisas que se aproximam do 1, mas aquilo também está ao quadrado, ou seja, é um número menor ainda, é uma sensibilidade maior ainda a mudanças no comprimento, certo? Então, até agora, a gente obteve um interferômetro que ele detecta o movimento que a gente quer detectar, que é aquele movimento diferencial, e um interferômetro que consegue ser extremamente sensível às mudanças de comprimento, sem necessariamente a gente ter um braço enorme. Ele vai se utilizar daquela reflexão do feixe dentro da cavidade, certo? Meio que aumentando a potência desse feixe, para a gente poder aumentar a sensibilidade do nosso sistema todo. Bom, o sistema do LIGO, então, é um interferômetro Fabry-Pérot-Michelson. Ele vai juntar essas coisas para formar essa estrutura aqui. Então, a gente vê que é um interferômetro de Michelson, só que nos dois braços, o que a gente coloca é uma cavidade de Fabry-Pérot em cada um deles, para que a gente consiga, certo, aumentar a nossa sensibilidade do nosso sistema, porque esses braços, essas cavidades, vão ser muito sensíveis a mudanças no comprimento. Esse sistema é sensível a mudanças no comprimento, uma mudança do comprimento pelo movimento diferencial, e os braços dele são muito sensíveis à mudança no comprimento, que era exatamente o que a gente queria, certo? Bom, a gente precisa determinar agora a potência que vai atingir o nosso fotodetector, certo? Para a gente determinar os parâmetros de cada uma das nossas, do nosso laser, os comprimentos e afim. Então, a gente vai substituir o comprimento diferencial pela fase diferencial. É a única coisa, a gente vai começar a trabalhar com fase da onda, ao invés de a gente trabalhar com aquele comprimento diferencial, que é aquela mudancinha de base que a gente fez. Bom, a partir disso, a gente vai encontrar uma nova expressão para nosso coeficiente de transmissão de Michelson, certo? E quando a gente vê que aquele seno da fase diferencial, essa fase diferencial ela é muito pequenininha. E, então, pelo limite fundamental trigonométrico, a gente aproxima aquilo à própria fase aquela própria fase diferencial, e a gente obtém essa expressão para o coeficiente de transmissão de Michelson, certo? A gente quer saber, naquele feixe transmitido que vai atingir o nosso fotodetector, quanto desse feixe que vai atingir? Qual que é o coeficiente de transmissão daquela estrutura, certo? Bom, a gente vai ainda fazer algumas outras coisas matemáticas, a gente vai considerar que o nosso sistema está na ressonância, a gente também vai colocar uma expressãozinha, né, um polinômiozinho de Taylor para o nosso coeficiente de reflexão da cavidade. A gente faz algumas mudanças ali nas fases para cada um dos braços, certo? Utilizando essa nossa distribuição de Taylor que a gente efetuou. E aí a gente consegue, novamente, uma nova equação para o nosso coeficiente de transmissão de Michelson, que é essa equação aí que está expressa. E a gente também consegue, certo, ver agora o nosso campo elétrico do feixe transmitido, e agora, se a gente sabe o campo elétrico, a gente consegue determinar a potência e afins. Bom, então a gente determina a nossa potência, certo? Do feixe transmitido, que é importante para a gente saber, certo, quantos fótons vão atingir aquele nosso fotodetector, certo? E a gente chega numa expressão final, que é a sensibilidade, certo, dessa potência que é transmitida em relação a essas mudancinhas de comprimento, que é essa expressão final aqui. Ou seja, essencialmente, a gente obteve a sensibilidade do LIGO a ondas gravitacionais, finalmente. Essa é a nossa preciosa equação, que depende de muitas outras equações que a gente também já conseguiu obter. E se a gente aplica os valores que a gente já tem, que a gente já sabe, que é esse 10 a menos 21 dessas pequenas distorções, o tamanho dos braços do LIGO, a variação que vai ser causada, o coeficiente de reflexão de cada espelho, a gente obtém que a potência detectada daquele feixe transmitido é de 300 nanowatts. É uma coisa que a gente consegue detectar, certo? É um feixe que a gente consegue ver piscando, por assim dizer. Bom, agora falando das tecnologias que realmente são empregadas no negócio todo. A gente viu todas as equações do sistema e como ele funciona matematicamente, só que tem muitas condições a serem cumpridas, certo? Uma delas é que a gente falou que aqueles espelhos eles têm que ser quase perfeitos, assim, eles têm que ser muito refletores. E o que acontece é que os espelhos do LIGO, eles absorvem apenas 1 a cada 3 milhões de fótons que atingem eles. Ou seja, eles são espelhos quase perfeitos, certo? O tanto que eles absorvem é muito pouco em relação ao tanto que eles refletem.
Além disso, a gente tem um sistema de pêndulo quádruplo, que basicamente é para a gente evitar que aqueles nossos espelhos, que eles vão estar suspensos por fios de sílica, fiquem se mexendo, certo? Para que a gente não atrapalhe a nossa medição por movimentação dos nossos espelhos. Outra coisa é o isolamento sísmico, certo? A gente vai ter que cancelar os movimentos sísmicos que ocorrem naturalmente por meio dessas plataformas, assim, que vão, por assim dizer, amortecer e cancelar o movimento, para que não interfira na nossa detecção, obviamente. Outra coisa é que é um dos vácuos mais puros do planeta. Ele perde só para o LHC. E, no caso, a pressão dentro do nosso braço do LIGO vai ser 1 trilhão de vezes menor do que a pressão atmosférica. Ou seja, é um vácuo extremamente absurdo, certo? Porque a gente não pode ter nenhuma molécula de ar atrapalhando o caminho do nosso feixe. Outra coisa também é que, antes daquele nosso interferômetro de Fabry-Perot-Michelson, tem uma estrutura ali de espelhos também que vai ajudar a aumentar um pouquinho a nossa potência do nosso feixe antes da gente ir para aquela estrutura, para a gente conseguir atingir aquela nossa meta de 750 kW, certo? De um feixe de 750 kW. Então, esse é o LIGO em toda a sua glória, aí com o sistema de espelhos, né, que vai aumentar a potência antes, com o nosso interferômetro de Fabry-Perot-Michelson, né, as cavidades de Fabry-Perot, que vão aumentar a potência, certo? Vão ajudar a gente a aumentar a sensibilidade do nosso detector. E essas são as referências, e obrigada pela atenção. Perguntas? Vou levar para o Vitor. Vou sentar aqui perto de você, Vitor. O Vitor ficar no meio é muita maldade com quem entrega microfone, né? Quando você... São duas coisas, na verdade, meu Deus do céu. A primeira delas, quando você está ali na cavidade de Fabry-Perot, que o campo elétrico ele fica basicamente indo de um lado para o outro, dá para falar que esse aumento de sensibilidade é como se fosse equivalente a você aumentar muito o comprimento do negócio de Michelson, já que a luz vai percorrer 4 km indo e voltando várias vezes, que dá não sei quantos quilômetros. É tipo isso? Exatamente. É para você aumentar aquela sensibilidade óptica do sistema, certo? O comprimento, o que ele faz é aumentar a sensibilidade óptica, ele dá oportunidade para a gente ter alguma interferência. E é exatamente isso que o feixe está fazendo, porque está indo e voltando, ele está dando oportunidade, certo? Para a gente ver aquele padrão de interferência. E só mais uma coisa. No experimento de Michelson, para você conseguir, no final do experimento, saber realmente que teve uma diferença de fase, você vai precisar que ele saia daquela estrutura de espelhos e volte para o lugar original. Sendo que se esse espelho absorve quase tudo, ele vai ficar lá sendo intensificado pelo Fabry-Perot, sendo que qual vai ser o momento específico que vão deixar essa luz passar para a gente medir realmente a diferença de fase? Você lembra que quando eu estava mostrando o de Fabry-Perot, que tem um certo momento em que ele está em ressonância, certo? Tem um certo comprimento em que ele fica em ressonância. Só que se você muda esse comprimento um pouquinho, ele pimpa, já sai da ressonância. Aquela ressonância, ela vai depender não só da reflexividade dos espelhos, certo? Mas ela vai depender também do comprimento. Tem um comprimento que é tipo o comprimento ideal. Se ele sai desse comprimento minimamente, então ele sai da ressonância. É por isso que ele é tão sensível, certo? A essas mudanças de comprimento. Mas aí a onda consegue meio que escapar daquela cavidade e voltar para o negócio inicial? Exatamente. Caramba, é um espelho que ele reflete, mas se tiver uma pequena mudança, ele para de refletir e fica meio que transparente. É que ele não para de refletir, é que as condições para a gente formar aquele nosso feixe perfeito ali no meio, que é aquela condição de ressonância, onde aquele feixe está com a construtividade máxima, ela é tirada. É uma coisa meio estranha de se perceber, mas sim. Parece como se o espelho tivesse, sei lá, uma refletividade meio que arbitrária, mas com certeza precisaria de um pouco mais de pesquisa sobre isso para entender um pouco melhor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Em determinado momento da apresentação, você falou que vai um feixe, aí volta e fica rebatendo até que cria como se fosse um número infinito de feixes. Sendo que, como é que o LIGO, pelo menos as pessoas que operam ele, conseguiram achar um jeito que esses feixes não interferissem consigo mesmos? Porque se é um número infinito, a gente
tem infinitos vindo, infinitos voltando. Então, como é que eles não entram em contato? Entendeu? Essa é a intenção. A intenção é que eles interfiram um com o outro para formar aquele... Eu não consigo te escutar. Mas quem causaria as interferências não seriam as ondas gravitacionais? As ondas gravitacionais, elas não causam interferência, elas causam uma mudança no padrão de interferência. Eu já tenho um padrão de interferência estabelecido entre os meus feixes. Eu quero que meus feixes se interfiram, eu quero aumentar a sensibilidade do meu detector. O que a onda gravitacional faz não é que ela causa interferência, ela causa uma mudança naquele padrão. Aqui, os meus feixes, eles vão estar no final ali, né? A gente viu que não é para ter nada atingindo o fotodetector aqui embaixo. Aqueles feixes eram para eles estarem se destruindo, certo? Interferência destrutiva. O que ela faz, a minha onda, é que ela muda esse alinhamento. Por quê? Porque ela vai esticar um braço e comprimir o outro. Então, o espaço que o meu feixe viaja é diferente. A distância que ele viaja é diferente. Então, eles vão se interceptar não mais no mesmo ponto que eles estavam se interceptando. Vai ser um ponto diferente. E é aí que a gente causa a minha interferência construtiva, certo? Aquele piscar de luz que vai me contar que alguma coisa mudou o comprimento de uma estrutura de concreto de 4 quilômetros. Entendeu? Fernando conseguiu a resposta da pergunta da primeira palestra? Ninguém mais? Mais alguma? Não? Vamos agradecer a Ana Luísa novamente.